Vocês estão bem? Tudo na paz? Sejam bem-vindos à live de guerra, de batalha espiritual. Aqui no Milagre de Cada Manhã, queridos, Deus entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Deus entregou a sua vida, Jesus entregou a sua vida por amor a mim e a você, porque ele decidiu te amar primeiro. Agora, sabe por que ele fez isso, Paulo Barros? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Então, entenda você, meu querido, que os nossos desejos, as nossas vontades carnais, aí, Graciele Nascimento, minha vizinha abençoada, você está bem? É para que nós possamos vencer os nossos desejos, as nossas vontades. Romanos 7,19 diz: porque eu não faço o bem que eu quero, Paulo Barros, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. A conclusão que nós chegamos aqui no Milagre de Cada Manhã é que se eu faço o que eu não quero, Marcos Harunari Matida-san, você não quer acender o cigarro, mas você acende. Então, se você faz o que você não quer, Graciele Nascimento, é porque o pecado habita em nós. Então, a minha pergunta para você aqui, Marcos Harunari Matida-san, ainda de que você esteja aí seguindo os passos orientais aí para parar de fumar, a minha pergunta para você é a seguinte, é simples. Como que você faz para vencer essa vontade, para vencer o pecado? Primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você precisa de ajuda, ter humildade para pedir ajuda, Graciele Nascimento. Depois, você precisa confessar isso diante de Deus, para que Ele possa te ajudar. Aí depois você precisa nascer de novo, que é o batismo nas águas. Você morre para a velha natureza e nasce o novo Marcos Harunari Matida-san. Então, esse arrependimento, quando ele é sincero, lembra? Sem cera, é aquela escultura que não tem cera, que é sincera. É quando você depende do Espírito Santo e não apenas da força do seu braço aí, ô Carlito Albanese. Ô, Meto Camargo, seja bem-vindo, viu, querido? Bom tê-lo aqui conosco. Então, a vitória diária aqui, ô Meto Camargo, no Milagre de Cada Manhã, requer a obediência para você fugir das tentações. Requer uma mente, Gustavo Marúcio, cativa à mente de Cristo, aos pensamentos de Cristo. Agora, como é que você vai ter a mente de Cristo se você não conhece a mente de Cristo? Por isso que você precisa ter uma vida, Gustavo Marúcio, ou Vasile Bala, ou Vasile na Lazaré. Seja bem-vinda, viu, Vasile? Muito bom tê-la aqui conosco. Então, entenda você que nós estamos aqui no Milagre de Cada Manhã, bom dia a todos, buscando a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ah, é, Mário? Como que a gente faz isso? Pela fé. Hebreus 11:1 fala das condições para que nós possamos vencer essas dificuldades dos dias comuns e das adversidades que ainda se tornem incomuns na nossa vida. Então, a fé é para nos manter um estilo de vida de quem nasceu de novo. Então, entenda você que ainda nós seremos seduzidos, nós seremos atraídos por essas paixões corruptas deste mundo. Eu não falei ontem lá que o meio corrompe, que as pessoas com as quais a gente convive corrompem os bons costumes? Eu não falei isso lá? Gálatas 5,16 diz que os nossos desejos são carnais e nós precisamos vencer a nossa carne, a nossa vontade aí, ô Gustavo Marúcio. Por isso, eu digo para você aí, o pastor Anderson 12, muito bom tê-lo aqui conosco. Que honra, viu? É o Shaddai na área.
Seja muito bem-vindo, viu? M12 na área, seja muito bem-vindo. Deixa eu te falar aqui, o pastor Anderson, você não é quem você foi e você não será quem você é. Apóstolo René de Araújo Terranova. Então, entenda você, meu querido, que todos nós estamos passando por mudanças. O Anderson, pastor Anderson, para isso você precisa fazer o quê? Criar novos hábitos. Nós precisamos trocar as nossas folhas, mas nós não podemos perder as nossas raízes. Entenda isso, pastor Anderson. Eu trabalho com sustentabilidade. São 3.000 árvores caindo por minuto, mas são milhares de árvores nascendo. Então, entenda você, querido, que nós precisamos ter as nossas raízes bem alicerçadas nos princípios dessa verdade aí, ó, Paulo Barros. Se arrepender, ouvir, perdoar e colocar em prática. Boa, olha lá, o Paulo Barros deu a ficha aqui para a gente poder ser perdoado dos pecados. Eu digo para você, pastor Anderson, mude as suas opiniões, mas não perca nunca os seus princípios, os seus valores. Que os seus valores e os seus princípios, eles não estejam pautados aqui, nessa condição natural, mas que ele esteja pautado nessa condição sobrenatural, para que você possa viver o extraordinário de Deus. Por quê? Porque ele está reconstruindo a minha vida e a sua vida, pastor Anderson. A vontade de Deus para você, ela é boa, perfeita e agradável. Jeremias 29:11 diz que ele sabe quais são os pensamentos que ele tem a seu respeito. Nós precisamos olhar para as pessoas. Eu estava falando ontem com a Alessandra Personal, Alessandra Lelo Personal, pastor Anderson. Siga lá, é minha irmã, ela é muito sábia nessa questão das coisas de Deus e do físico também. Então, entenda você que Deus está nos reconstruindo. Ele está formatando um novo caráter na minha vida e na sua vida. Muitas vezes, pastor Anderson, eu questionei, sabe? Essa vontade de Deus, eu me questionava, eu sempre fui muito questionador. Interessante isso. Por quê? Porque eu acabei com uma fratura craniana. Por um fio de cabelo, pastor Anderson, eu não morri. Aliás, eu tinha um decreto de morte. O cientista, o médico, o doutor que me atendeu, ele falou assim, Mário, você vai morrer a qualquer instante. Esse tipo de fratura é óbito no meu histórico aqui de cientista. Eu falei para ele assim, doutor, o senhor me perdoe, mas eu já me arrependi, eu já me converti e Deus já me libertou da morte. E agora eu vou viver. Em um mês eu estava curado. Eu fiquei 2 anos, pastor Anderson, fazendo aquela tomografia da cabeça para apresentar para o médico a cada 6 meses, porque ele queria ver comprovadamente o que a tomografia estava falando, o que Deus já tinha falado. Então, querido, muitas vezes eu questionei, eu tive embates com Deus. Mas, quando eu me arrependi e entendi que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu relaxei, eu assumi isso daí. Então, 1 Coríntios 2 diz que quem conheceu a mente de Deus, pastor Anderson, olha que interessante isso, quem conheceu a mente de Deus, para que possa instruí-lo. Então, quem nós somos para ficar falando o que deve ou não deve acontecer, o que a pessoa deve fazer ou deixar de fazer? Nós precisamos cuidar da nossa própria vida, do nosso próprio destino, que é os céus. Eu não falei lá em Romanos 7, aqui no começo, que o bem que eu quero fazer, se eu não faço, que o mal que eu não quero fazer, se eu faço? Então, se isso acontece, a conclusão que nós chegamos aqui é que o pecado ainda habita dentro de mim. E o que você vai fazer para se libertar
dessa concupiscência da carne, da vontade, vencendo a sua vontade. Como, Mário? Pelo Espírito, nascendo de novo. Então, querido, eu digo para você, você tem a mente de Cristo. Você é responsável, pastor Anderson, pela sua própria vida. Nós temos que assumir as nossas próprias escolhas, as nossas próprias decisões. Eu fui parar lá num leito de morte, lá, por causa de uma desobediência a Deus. Por quê? Porque as minhas decisões, pastor Anderson, elas são irrevogáveis. Olha que interessante isso. Quando eu estava lá na cama, lá, por um fio de cabelo entre a vida e a morte, eu comecei a me questionar, eu comecei a querer entender o porquê que eu estava naquela condição. E aí Deus chegou para mim e falou assim, Mário, mas você está fazendo as coisas segundo o que você mesmo quer fazer e depois você quer que eu te livre das suas próprias consequências do que você mesmo decidiu fazer? Ai, mas será que eu fiz isso aqui sem consultar a Deus? Então, se arrepende, se converte desse mau caminho, que você tem mais vida, você não vai mais morrer. Então, querido, não adianta eu querer que o outro faça aquilo que eu queria que ele fizesse, não adianta. Estava conversando ontem com a minha irmã Alessandra Lelo Personal, sigam ela aí no Instagram, muito legal. E aí ela falou assim, poxa, mas a pessoa tomou essa decisão. Eu falei para ela assim, Alessandra, minha irmã querida, abençoada, nós não temos controle sobre o que as pessoas vão fazer. Agora, nós somos escravos das nossas próprias decisões aí, ô Paulo Barros. Por isso, querido, eu preciso ter domínio sobre as minhas próprias decisões aí, pastor Anderson. Então, meu querido, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Decida ser agradecido por esse amor que te amou primeiro, de 1 João 4:19, diz lá que Jesus nos amou primeiro. Então, ele já nos vê pronto. Ele não nos vê nessa condição que nós estamos hoje, pastor Anderson. Ele não nos vê dessa forma, meu querido. Então, entenda você que Noé, ele foi obediente. Noé ouviu a Deus e obedeceu a Deus, negando tudo aquilo que estava em volta dele, todas as circunstâncias, durante 100 anos. Não foi um dia, não. Foi durante 100 anos. Às vezes eu passo por uma situação durante uma semana, um mês, sei lá, e aí eu já fico, puxa vida, nossa, mas que situação e tal. Agora, Noé, todo dia que ele acordava, os caras passavam ali e falavam assim, Noé, você está doido? Está construindo esse barco aí gigante, para quê? Nem chove aqui. Não, vai vir um dilúvio. 100 anos o cara falando isso. Eu até choro, porque eu fico imaginando se algum dia lá Noé falou assim, puxa vida, mas questionou a Deus, né? Porque a gente adora questionar a Deus, né? Mas Deus, mas para que eu estou fazendo isso? Fazem 99 anos que eu estou fazendo, não veio nenhum pingo de água aqui, não veio nenhuma gota de água. Falou, Noé, fica quietinho aí, faz aí o que eu estou te pedindo para você fazer, que você vai ser salvo, não só você, mas você e a sua casa inteira, a sua família. Então, meu querido, Noé andou com Deus durante 100 anos. E sabe quanto tempo ele usou aquela arca lá, o pastor Anderson? E as 12, siga lá, El Shaddai, e as 12, ouça lá as ministrações, para que vocês possam ter essa direção, esse entendimento a respeito desses princípios, dessa verdade de Deus, durante 40 dias. Ele trabalhou durante 100 anos para construir uma arca, e ele usou essa arca somente durante 40 dias e 40 noites. Então, eu digo para você que Deus pode nos transformar em 40 dias, em 40 noites,
pelos próximos 100 anos. Então, entenda você, querido, por que você está aqui nesse planeta? Carlos Henrique Fernandes Albanese. A minha pergunta para você é essa. Sueli Fernandes, Cacau Albanese, Mônica Albanese, o Alessandro Albanese. Eu pergunto para você, Mário Eduardo Fernandes Albanese, meu pai, Mário Albanese. Eu pergunto para vocês, que são a minha própria família, para que nós estamos aqui, nesse mundo, dentro dessa casa? Porque você é um projeto. Você foi projetado nos céus ainda quando você era uma substância informe no ventre da sua mãe. Sabe por que você é mais do que vencedor? Porque você já venceu milhões de espermatozoides para nascer. Então você já venceu nascendo. Então, meu querido, Deus está te dando aqui no Milagre dessa Manhã, o pastor Anderson, a inteligência e a sabedoria para você reescrever a sua história da forma que você deseja. É uma página em branco que você tem aí, Carlito, para escrever a sua história da forma que você deseja. Deus separou luz e trevas. Ele fez duas atmosferas diferentes. A atmosfera da luz e a atmosfera das trevas. Deus disse, haja luz. E ele falou, separe aí a luz das trevas, para que ninguém seja confundido, para que não se misture a escuridão com a luz. Por quê? Porque a escuridão ela é ausência de luz. Né? Então, meu querido, tem coisas na vida que ainda são trevas na minha própria vida. É aquilo lá, o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero, se eu faço. E por que isso? Porque tem pecado ainda na minha vida. Nossa, deixa eu pôr aqui, senão o negócio vai cair. Desculpa. Então, meu querido, entenda você, que tem coisas que eu não gosto no meu próprio caráter. Tem coisas que eu preciso mudar. Mas aí o apóstolo Paulo, ele foi um homem que caiu do cavalo, ficou cego 3 dias, foi batizado nas águas e se tornou o maior escritor dos evangelhos de Cristo Jesus, sem nunca ter conhecido Cristo homem. Ele só teve um encontro com Deus depois que Jesus subiu aos céus e ressuscitou. E aí ele ressuscitou com Cristo. E aí ele pediu para Deus, falou, Deus, mas tira esse espinho da carne. Nossa, ele devia ter uma espinho. Quem já quebrou a costela? E, meu irmão, quebrar a costela, aquela flutuante ainda, ela não tem onde ficar presa, ela é flutuante. Então, qualquer coisinha que você faz é uma dor. Esse apóstolo Paulo, ele devia ter esse espinho na carne aí, que é que nem quebrar uma costela flutuante. Mas Deus disse, não, eu não vou tirar esse espinho da sua carne, não vou tirar, não. Eu não vou tirar. Por quê, Deus, você não vai tirar? Porque a minha graça te basta. Esse favor imerecido que você recebe aqui no Milagre de Cada Manhã, que é esse novo nascimento, que é essa oportunidade de ser livre do pecado, só isso daí já te basta, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. Eu digo para você, ô Lidicina, Messina, seja bem-vinda, viu? Lidizinha Santos, seja muito bem-vinda, viu? 1 João 2,10 diz que aquele que diz amar a Deus, pastor Anderson, mas rejeita seu irmão, olha só que coisa, ainda está em trevas, diz aqui a palavra. Então entenda você, querido, que quem ama seu irmão está na luz. E nele não há escândalo, diz aqui a palavra. Então Deus, para tirar o caos do planeta, ele teve que separar a luz das trevas. Então, meu querido, a missão de Jesus, para mim e para você, aqui no Milagre dessa Manhã, é para que ele arranque as trevas que está dentro de cada um de nós. 2 Timóteo 3,1 diz que a raiz
da amargura é a ingratidão. Então, a ingratidão é o que mantém o seu coração preso no pecado. Então, quando você tem um coração agradecido, você se alegra, porque você pode estar sofrendo dores, você pode estar tendo ainda dificuldades para vencer muitas coisas, como eu mesmo tenho. Então, meu querido, Deus ele está reorganizando a nossa vida para construir a nossa casa. Olha só que interessante. Sem perdoar, não temos intimidade com Deus. Boa, pastor Anderson. Muito obrigado pela sua excelente colocação. Então, entenda você, meu querido, que Deus está reconstruindo a minha vida, a sua casa, a sua família, seus negócios. Ele está trazendo uma nova oportunidade para mim e para você aqui no Milagre dessa Manhã, porque esse monumento histórico, que essa reconstrução que Deus está fazendo, é para que você tenha, assim, essa verdade como um princípio. Então, toda a atmosfera do pecado aí, o pastor Anderson, essa deformidade no nosso caráter, porque o pecado é você errar o alvo. Você quer acertar, mas você errou. E aí existe uma deformidade no caráter, que traz o que? Medo, incredulidade, ansiedade, angústia, depressão, inveja, cobiça, avareza, soberba, arrogância, raiva. Então, entenda você, querido, que a palavra de ordem aqui, no Milagre dessa Manhã, é para que a autoridade, é para que a atmosfera de luz vença as trevas. Tá bom, meu querido? Eu amo muito vocês, viu? Obrigado pela sua aliança, pelo seu comprometimento, pela fidelidade, pela honra de tê-lo aqui hoje, viu, pastor Anderson, no Milagre dessa Manhã. Faça como o pastor Anderson, coloca o amém lá nos comentários, entra aí no Instagram, se inscreva no nosso canal, no YouTube, deixa lá o seu like, sua curtida, o seu comentário, para que as pessoas possam saber, Graciele Nascimento. Ah, mas saber do quê? Até no lixão nasce flor. Tá bom, meu querido? Eu amo muito vocês, viu? Obrigado pela aliança, pelo comprometimento, pela fidelidade, pela honra de tê-los aqui no Milagre de Cada Manhã. Um beijo no coração, viu, pastor Anderson? Obrigado aí pela sua presença aqui no Milagre de Cada Manhã. Um beijo no coração. Fiquem na paz.